Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos, lição 4, título: Nunca homem algum falou assim como este homem. Portanto, vamos a falar de Jesus e no tópico de hoje, impedindo planos malignos. Sabemos que Jesus estava fazendo um trabalho extraordinário e falando àquelas pessoas, explicando, orientando, depois de tantos outros milagres, tantas outras situações. Mas aqui, dentro daquele contexto dele estar falando ali naquele local, a pergunta diz: ao perceber os pensamentos de seus ouvintes descrentes, o que Jesus lhe disse? Então Jesus ali, quando percebeu o que se passava naquelas mentes, Jesus pôs no templo ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Então Jesus sabia que na mente daquelas pessoas estava ali entre a fé, será que é, será que não é? Jesus leu então o pensamento e respondeu essas palavras para eles. E eles tinham noção de onde é que Jesus vinha, porque sabia quem eram os irmãos dele, sabia quem era o pai, sabia quem era a mãe. Mas o fato é que se eles tivessem vivido, estudado realmente as profecias de Isaías, profecias que falavam sobre a vinda do Messias, e tivessem um coração mais aberto, um coração menos endurecido, com menos arrogância, com menos egoísmo no espaço que estava, vendo que percebia que Jesus estava tomando um certo espaço que era deles, se isso não tivesse acontecendo, eles seriam vistos realmente e reconhecido a Jesus como o próprio Filho, o Filho de Deus. Infelizmente, eles não estavam em condições de chegar, de alcançar esse patamar, ou seja, reconhecer a Jesus como o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Pergunta B, sem argumentos para refutar Jesus, por que meio os líderes judeus tentaram calá-lo? Então, João 7,30 é bem direto, diz ali: procuravam prendê-lo. Mas na realidade, por que não conseguiram prendê-lo? Então a última parte responde: mas ninguém lançou mão dele porque ainda não era chegado o quê? Não era chegado a sua hora. Portanto, nós vemos que todos que estavam presentes, eles ouviam e sabiam o que Jesus estava falando. Todos compreendiam, inclusive os fariseus. Eles tinham noção. A questão ali era o coração endurecido de não querer ceder à realidade que estava diante dos seus olhos. E então eles claramente declaravam ali, eles percebiam que era o Filho de Deus, mas por outro lado eles não queriam que aquilo que tomasse o espaço que eles estavam ali, estavam embrutecidos, a sua mente não alcançava o fato de Jesus ser o Filho de Deus. Então aqueles religiosos tentaram então matá-lo, mas não conseguiram. Por quê? Até aqui você vai, como está lá escrito, e não vai passar mais disso. Ou seja, há ali uma limitação invisível colocada pelos anjos, colocada pela ordem divina, de que não podiam passar daquele limite, porque não era chegada ainda a hora. Então tinha uma proteção em volta de Cristo, concedente ali o que os homens queriam e o que Deus tinha delineado. E os planos de Deus estão sempre acima dos planos dos homens. Portanto, não era a época ou a altura ainda de prenderem a Cristo, de o pegarem. E pergunta C, como muitas pessoas expressam fé em Jesus? Então, aqui, e como os líderes religiosos, e o que os líderes religiosos planejaram fazer quando perceberam a admiração do povo por ele. Então, 31 e 32, verso de João 7. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Perguntaram. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus, principais sacerdotes, mandaram servidores para o prenderem. Então, as pessoas estavam já convencendo, de certa forma se convencendo de que Jesus era o Filho de Deus, e isso estava deixando eles desconfortável, um absurdo. Nós olhamos numa situação dessa, ficamos assim, como é que eles estavam tão embrutecidos que não percebiam que era ali o Filho de Deus que estava ali diante deles? Então diz que os líderes de Deus, os líderes dos fariseus
que observavam ansiosamente os desenrolados acontecimentos, perceberam a admiração do povo por Jesus e, apressando-se, foram até os príncipes, traçaram um plano para prendê-lo. Entretanto, os discípulos decidiram capturá-lo quando estivesse a só, pois não se atreviam a prendê-lo na presença do povo. O povo, devido a ter uma admiração grande pelo que Jesus estava fazendo e pelos seus corações terem sido tocados pelas palavras de Jesus e estavam entendendo que Jesus era o Salvador do mundo, os fariseus, por prudência, sabiam que se prendesse Jesus à frente do povo, poderia haver um motim, poderia haver uma revolta. Então eles estavam querendo fazer isso de forma in off, de forma que ninguém visse quando ele estivesse sozinho. Isso traz para nós algumas lições. Nós vemos que hoje, nós olhamos para isso, como eu disse há pouco, um absurdo eles não entenderem, não perceberem que Jesus é o Filho de Deus. Só que nós temos a história toda, nós pegamos desde o Éden, pegamos Jesus fazendo os primeiros trabalhos da redenção com Adão, depois o povo no deserto, nós estudamos, né, o período do povo ali no deserto, Jesus fazendo vários milagres, acompanhando aquele povo. Depois estudamos agora a história do próprio Jesus, da sua vinda, da sua crucifixão. E como é que está a minha vida hoje? Será que eu realmente entendo que Jesus é meu Salvador e estou fazendo por onde a graça dele me ser útil para salvar-me? Porque é incrível, há uma palavra, uma frase que eu ouvi muitas vezes o irmão Davi Silva falar, nós não vamos perder a salvação pelos pecados que cometemos. Nós vamos perder a salvação por não fazer uso da graça de Cristo. Nós estudamos há 2 lições atrás concernente o povo que não quis olhar para a serpente. Por não olhar para a serpente, morriam. Era só olhar para a serpente, mas havia quem não olhava. E a minha filha, a Milena, perguntou: pai, mas que absurdo, por que as pessoas não olhavam e preferiam morrer? Eu falei: filha, por que as pessoas hoje não olham para Jesus, aceitam a graça dele e preferem estar no mundo com a perdição eterna? É a mesma circunstância hoje. Então o apelo que eu faço na lição de hoje é nós aceitarmos a Jesus, mas aceitar de coração, não é aceitar só porque às vezes quero uma bênção, ou só porque fui criado assim, ou porque tenho medo da maldição. Não, vamos olhar a Jesus com um coração aberto, um coração de amor, um coração de ser recíproco no amor que Deus tem para conosco, Jesus teve para conosco, e dessa forma olhar para os mandamentos de Deus como uma proteção para nós e tentar segui-los todos. Esse é o apelo que eu faço a todos os irmãos, para que nós não venhamos cair na mesma cilada que os fariseus, que era a igreja de Cristo, e o condenaram. Nós hoje não vamos condenar mais a Cristo, nós vamos se autocondenar. Se nós não aceitarmos a Cristo de todo o coração e ter Ele como um Salvador pessoal e andar de mão dada com Ele, nós vamos fazer o mesmo, vamos ter vamos ter o mesmo destino que aqueles fariseus tiveram, que é não aceitarem a Jesus. Então eles não aceitaram por orgulho, incredulidade, nós não vamos aceitar também por incredulidade, por olhar para o mundo e preferir as coisas aqui de baixo, em vez de preferir as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então esse é o apelo para mim e para todos hoje. Deus nos abençoe, possamos realmente entregar o nosso coração à graça de Cristo e deixar a graça dele transformar-nos dia após dia até alcançarmos a meta que Ele quer para nós, até a volta do nosso amado Salvador Jesus, para buscar-nos e morar nas mansões celestiais com Ele para todo sempre. Esse é meu sincero desejo para mim e todos hoje e sempre. Amém.